Sejam bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Antes de nós começarmos o estudo, nós vamos cantar uma música chamada Mensagem Fraterna, do Espírito Alta de Souza, pela psicografia de Chico Xavier. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonando a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, asserenando os nossos corações e pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco neste momento para que possamos estudar um pouco mais do Evangelho, da doutrina espírita, pedindo as bênçãos de amor infinito do nosso Pai a se estender por todo este orbe, por todos nós encarnados e desencarnados, e que possamos cada dia mais sentirmos em nossas vidas a sua presença, o teu amor, o teu amparo, nos protegendo, nos incentivando ao trabalho, nos incentivando ao estudo, nos incentivando à melhoria íntima, para que possamos progredir, para que possamos, através do Cristo, caminho, verdade e vida, encontrarmos a lei em nós mesmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem nos oferecido, e ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos. Hoje nós vamos fazer um estudo do livro Rumo às Estrelas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a página do espírito Luiz de Cristóforo Postiglione, que é um espírito que foi um batalhador, um grande trabalhador da seara espírita argentina. E esse livro, que é o livro Rumo às Estrelas, traz uma mensagem do capítulo 20, que se chama Os Estados de Consciência. Nós vamos trabalhar essa mensagem sobre os estados de consciência, tentando entender como esse nosso percurso evolutivo nas múltiplas existências, nas múltiplas reencarnações,
eu amplio o meu campo de consciência, eu amplio a minha visão de mundo, minha cosmovisão, onde o espírito vai se burilando, vai aparando arestas, transformando suas imperfeições, suas dificuldades, as suas deficiências em virtudes da alma, que fazem com que ele alce voos mais altos em termos universais. Nós vamos começar então esse nosso estudo falando um pouco sobre essa evolução dos estados de consciência. E esse espírito Luiz de Cristóforo diz o seguinte: o homem evolui do instinto à razão, desta à intuição, daí ao estado angelical e assim sucessivamente até alcançar a liberdade do cárcere material. Esta conquista é de natureza íntima, contínua, de degrau em degrau, pela escada evolutiva. A nossa necessidade de crescimento, a nossa necessidade de progresso e evolução, a nossa necessidade de muitas vezes, primeiro como crisálidas saindo do Pai Todo-Criador, passando pelos reinos da natureza, chegando ao plano humano da humanidade e nos transformando para o plano da angelitude, uma longa caminhada em que nós precisamos abrir nosso campo de visão, não mais nos fechando nos processos egóicos, egoístas e orgulhosos, mas nos abrindo às possibilidades maiores que esse universo nos traz, nos ofertando perspectivas de maior fraternidade, caridade junto ao nosso próximo. Como pode um ser se desenvolver na sua escalada evolutiva em todo o universo se não abrir a mente e o coração aos ensinos e propostas do plano maior, do plano superior? Como esses ideais nobres que descem das esferas crísticas, nos orientando para novas propostas evolutivas, podem nos encontrar e nos abrir a mente se a gente está cristalizado e parado no tempo. É disso que essa evolução dos estados de consciência diz, né? Se nós formos pegar o Livro dos Espíritos, na sua questão de número 621, onde é escrita, né, a lei de Deus, resposta dos Espíritos na consciência, né? É um processo de criação de um ser simples e ignorante que, através dos desafios existenciais, de uma caminhada evolutiva muitas vezes marcada por dores e sofrimentos, vai aprendendo a fazer mais e melhor no tempo. Nós temos que nos orientar agora em nossas vidas a partir dessa perspectiva de que entende ser um espírito imortal, que tem diversas existências e reencarnações e busca se transformar no tempo, né? Mas para essa transformação no tempo, essa reorientação do meu destino, nós temos um momento de queda em si mesmo. Um momento em que nós temos que nos acordar da nossa ignorância e da nossa ilusão e traçar um caminho de volta à casa do Pai, como diz a parábola do filho pródigo. Passar do momento de queda, tentar abrir a mente, os olhos, observar com mais clareza e fazer um caminho diferente. Eu acho que quem está hoje em casa espírita já se abriu para essa proposta nova. Não consegue muitas vezes efetivar no campo da vida o que gostaria, mas no plano informativo já tem informações valorosas para que comece essa queda em si, entendendo como funciona o universo e tentando se encaixar nesse universo de uma forma que não atrapalhe tanto, que vá se transformando e vá se construindo e seja no futuro um bom trabalhador do Pai nessa grande seara universal. Mas nós vamos falar então como que a Joana de Ângeles trabalha esse direcionamento inicial que a gente tem que fazer para que a gente possa galgar postos mais avançados em nosso processo evolutivo. Ela fala que é a busca da autoconsciência. A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é o desencadeador da necessidade do encontro, do autoencontro profundo. O sofrimento consciente, que faculta reflexões, convida normalmente à mudança do comportamento. Essa experiência evolutiva conduz em segurança ao encontro com o Cristo interno, ajudando-o a ampliar as suas infinitas possibilidades de crescimento e libertação. No livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles, capítulo 5. Então, nós até o momento
preferimos o caminho da dor e do sofrimento para despertarmos nesse campo material, mas buscamos agora um novo movimento de vida em que a instrução, através do conhecimento das leis universais, vai fazer com que nós façamos escolhas melhores, né? A capacidade nossa de discernir bem e mal, a nossa capacidade de nos desenvolvermos através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas conscientes no campo da vida, né? Mas esse espírito, Luiz de Cristóforo Postiglione, ele faz um estudo interessante. Ele fala de 5 estados de consciência. São eles, né? Um estado de sonolência, que é o primeiro, né? Sonolência nós podemos chamar também de ilusão. Um segundo estado, que nós podemos falar de consciência lúcida, ou onde o ser começa a adquirir maior lucidez na sua caminhada evolutiva. Um terceiro momento, que é o estado de consciência paranormal de transe, em que o ser já começa nos princípios em torno dos fenômenos mediúnicos a fazer uma abertura maior, que o médium tem a necessidade de se abrir para as grandes forças universais e para os estímulos que os espíritos dão para as comunicações espirituais, né? Esse é o terceiro estado. Um quarto estado, que eu já pulo desse processo, desse estado paranormal e vou para um estado de superioridade, né? Um estado que é muito confundido com o estado dos estáticos, dos grandes místicos como Francisco de Assis e Teresa d'Ávila, em que eu tenho uma abertura maior para as forças universais, em que eu não mais me vinculo às forças materiais, ao princípio material que rege esse planeta Terra, mas já estou alçando voos maiores de espiritualidade superior, né? E o quinto estado, que é um estado à parte, como se fosse uma classificação especial que ele fala, é o estado crístico. É o estado que já não estou mais no planeta Terra, né? É o estado que nesse planeta Terra de consciência só Jesus atingiu. Um estado não vinculado a nada do campo material, não estimulado por nenhuma paixão material, do espírito puro, daquele que se envolve já na construção de um planeta, na orientação não só dos orbes, como das galáxias, das constelações. Então nós vamos falar um pouquinho desses 5 estados de consciência que acompanham também a classificação dos espíritos dada por Kardec a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos. Se eu for imaginar uma comparação entre os estados de consciência e essa classificação dos espíritos, eu entendo que o estado de adormecimento e o estado de lucidez seriam ainda da ordem dos espíritos imperfeitos, né? Já um estado paranormal de transe, abertura e tentativa de passagem desse estado de espírito imperfeito para bom espírito, junto também com o estado de consciência superior. E já o estado crístico, nós podemos classificar como condição dos espíritos puros, algo que ainda é muito fora das nossas cogitações, mas pode ser no futuro, na nossa caminhada evolutiva, mais bem entendido. Então nós vamos fazer um trabalho agora. Vamos começar com o estado de sonolência e ilusão, né? Os orientais têm uma fala interessante sobre isso. É o estado de Maya, né, da grande ilusão. A ilusão do campo material, a ilusão de achar que só os bens da terra são verdadeiros. A ilusão de achar que só se vive uma vez. A ilusão de se achar que quanto mais eu conquisto no plano material, mais a divindade gosta de mim. E aí eu durmo no plano terreno. Platão também já teve, na alegoria da caverna, demonstrações desse tipo de estado de consciência. É aquele ser que, de dentro da caverna, só observa as sombras que estão lá dentro, não se dispondo a sair para ver a luz do grande sol que vige lá fora. Então, é um estado de sono, de adormecimento da alma, em que eu valorizo o campo material e nisso eu travo o meu processo evolucional. Eu posso ter uma valorização do campo material em 2 sentidos. Num processo de desenvolvimento e evolução gradativo de forma natural, em que eu saio do plano da animalidade e como eu estou nos primeiros movimentos no campo do humano, eu ainda sou mesmo muito apaixonado pelos campos materiais, principalmente por questão de sobrevivência, de instinto de conservação, necessidade de alimentação, necessidade de procriação. Mas
Isso começa a complicar quando eu já tenho condições de pular um estado de consciência para uma consciência mais lúcida, mais esclarecida, e ainda continuo vinculado a essas forças e tendências que me puxam para baixo. Esse que é o grande problema da queda espiritual. É eu já ter condição de alçar voos maiores e ainda me alimento de alimentos ainda bem materializados. Mas o que o Luiz de Cristóforo Postiglione fala sobre estado de sonolência e ilusão? Tal sonolência resulta da falta de hábito da meditação superior, por não fixar a mente em ideais nobres, não estudar, não pensar construtivamente, libertando-se da torpe situação a que se entrega, vivendo enfraquecido, em contínuo torpor, sem reação de qualquer natureza, né? Passamos pela vida como grandes zumbis espirituais, né? Acordo na minha manhã, né? Entro na minha rotina diária, sem pensar que existe algo além do campo material. E aí eu me iludo e durmo no campo existencial. Kardec já dizia sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, sobre a questão do ponto de vista, da nossa necessidade de ampliação do nosso ponto de vista, da transformação e uma conversão do nosso olhar, de não só ficarmos presos ao campo material da existência, da nossa sobrevivência, mas tentar observar os princípios doutrinários espíritas, as leis universais que o Espiritismo veio nos mostrar, agindo em nossas vidas. Eu já entendo que eu sou um espírito imortal. Eu entendo que tem diversas situações por quais eu passo nessa minha existência que tem a ver com minhas reencarnações passadas. Eu entendo que muitas vezes eu não tenho possibilidade de fazer diferente, porque ainda a minha caminhada evolutiva ainda é bem primária. Eu já aceito os meus vícios e as minhas virtudes internas, me entendo como ser humano integral e busco caminhar de uma forma diferenciada no campo da vida. Eu já não me levo mais pelo processo da grande manada, do grande povo, da multidão, que quer me levar para essa parte da instintividade, das paixões. São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, mas o Kardec diz nesse texto sobre o ponto de vista, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o sono do materialismo, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa. Quantos de nós caminham na vida como essa criança, que quando perde um brinquedo se frustra e se deprime? Não é hora de ampliarmos o nosso plano de consciência e a nossa visão diante da vida, entendendo que perdas, fracassos, sofrimentos e dores são estímulos evolutivos para que mudemos de caminho na nossa caminhada? Eu sou um caminhante que espera facilidades ou alguém que tenta, no campo da vida, adquirir mais forças para caminhar de uma forma mais honesta e sincera? Vamos pensar sobre isso, né? E aí o espírito André Luiz tem uma fala interessante. No livro Os Mensageiros, quando ele está visitando uma casa transitória no mundo espiritual, de atendimento a seres desencarnados, ele, nesse castelo, junto a Alfredo, recebe a visita da Ismália, né? E a Ismália é um ser que já se desenvolveu no campo da amorosidade, do sentimento, da afetividade e está em esferas superiores. E no ambiente do castelo tem uma sala onde há várias pessoas, vários pacientes espirituais, espíritos adoentados, dormindo. Dormindo por quê? Eis a pergunta de André Luiz, né? Dormindo porque valorizaram só o campo material em detrimento do campo espiritual, não se exercitaram nos valores enobrecidos, no pensamento que se projeta à frente, tentando entender coisas novas do universo, principalmente essa inclusão do mundo espiritual junto ao mundo material, nesse grande processo de retroalimentação em que os espíritos amigos nos auxiliam também, mesmo nós estando no corpo físico, né?
Então passaram pela vida adormecidos, tanto no adormecimento do materialismo, quanto no adormecimento das religiões tradicionais que acreditavam que após a vida e na morte, dormiria até o dia do juízo final. Também num pensamento muito materialista também. Né? E aí, o que o Aniceto fala para o André Luiz sobre essa situação daqueles que dormem no plano espiritual? Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como nada. O fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Dos Mensageiros, no capítulo 22, Palavras do Aniceto. Né? Então, esse primeiro movimento de vida em que nós tentamos nos desenvolver, nós estamos como que adormecidos, encantados pela ilusão da matéria. Mas também há necessidade também de transformação. Né? Como nós nos transformamos? Como sair desse estado de sonolência e avançar num estado de maior lucidez? O estado seguinte, que é o segundo estado, que é o estado de consciência lúcida, de lucidez, tem muito a ver com o desenvolvimento intelectual, com o progresso intelectual, como está lá na lei de progresso. Né? A lei de progresso, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, fala o seguinte: a necessidade de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. E o desenvolvimento intelectual antecede o desenvolvimento moral. Fazendo como isso? O desenvolvimento intelectual permite que a pessoa entenda e compreenda melhor os fatos da vida, as situações onde ela se coloca, o mundo em si, né? E com isso vai despertando perspectivas ampliadas de leitura da vida no campo da moralidade, né? Então, o despertar dessa consciência lúcida vem no primeiro momento pelo processo de formação e instrução. Se eu não conheço as leis do universo, a divindade não pode me cobrar um comportamento diante dessas leis. Só que aí, no século XIX, surge a doutrina dos espíritos para reler, né, a segunda revelação, que é a lei de amor de Jesus. Vem até nós e nos ensina mais detalhadamente, sem o uso de simbolismos, mas de forma analítica, como essas leis se comportam no universo e como nós devemos estar diante delas. Né? O ser, está lá na questão 629, fala no que é moral. Né? É a regra do bem proceder, como me proceder bem diante da vida. E se funda na distinção bem e mal, a necessidade de distinção do bem e do mal. Né? A partir de um processo de formação, de conhecimento intelectual, e desse processo maior, cada vez maior de discernimento do que seja bem e mal na minha vida, eu vou me colocando de uma forma mais lúcida e consciente na minha caminhada evolutiva. Não ainda estou pronto, não estou pronto ainda. Mas ao mesmo tempo já consigo ter um campo de razão desperta, aclarada, em que eu passo por circunstâncias na minha vida e não fica tão difícil, porque eu estou entendendo por que eu estou passando por isso. Né? Na continuidade da questão do bem e do mal no Livro dos Espíritos, é interessante que os Espíritos ensinam a como nós devemos distinguir bem de mal. Né? Primeiro, pela fala do Cristo, né? Fazer aos outros o que gostaria que fosse feito para si mesmo. Né? Isso é no nosso relacionamento com o nosso próximo. Né? Eu consigo discernir o que é bem e mal nos meus relacionamentos, entendendo que se eu faço a outra pessoa o que eu não gostaria que fosse feito para mim, é uma coisa inconveniente. Né? Mas isso nos relacionamentos. E no meu trato pessoal? E eu comigo mesmo? Como que eu faço? Né? Também os espíritos falam sobre isso. E dão a imagem de alguém que come muito. Come tanto, come tanto, come tanto que passa mal. Esse seria a medida do nosso... onde passa a ser um exagero. Né? Eu passo de um momento em que eu faço alguma coisa e vou fazendo, e chega um momento que saturou. É a necessidade de parar. Então, meu organismo me indica os limites que eu devo estar.
Também é algo para a gente entender também como o mal funciona em nós mesmos. Está fazendo mal para mim quando começa a me prejudicar na vida, né? Como quando passa desse limite e começa a ficar prejudicial nos meus relacionamentos, na forma como eu lido comigo mesmo, né? Então, distinção de bem e mal, transformando e estruturando uma consciência lúcida. E o espírito Luiz de Cristóforo fala o seguinte sobre esse estado de consciência. A clareza mental resulta da educação da vontade, do equilíbrio que se adquire com esforço, alcançando uma lucidez lógica que evita a distração das realidades objetivas e subjetivas que constituem a vida, né? E para isso a doutrina dos espíritos é excelente orientadora para nossas almas, né? Muitas vezes nós chegamos na casa espírita em estado de desespero, procurando consolo, conforto, né? Mas a doutrina faz um trabalho junto de nós de orientação do nosso destino. Primeiro nos acolhe com todo carinho, com toda a dignidade que merecemos como pessoa humana. Mas depois desse acolhimento, um processo de transformação do ser. É necessário do espírita, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, transformação moral e a capacidade mesmo de domar suas inclinações do passado, essas paixões que nos levam aos estados de queda, de novo ao estado de sonolência, né? A necessidade, como um cavalo mesmo, as paixões, né? Como um cavalo indomado, em que eu tenho que saber a hora de puxar o freio, a hora de soltar, a hora de virar, né? Como domando a mim mesmo. Um processo de reeducação moral, de transformação espiritual. A partir de um processo de formação, eu vou me reeducando, né? E a doutrina espírita amplia o meu ponto de vista, né? E aí, também do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o ponto de vista, uma fala interessante de Kardec. O Espiritismo alarga o pensamento, ele rasga novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, se faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, né? Explica para nós, de forma lúcida e consciente, como devemos nos portar para galgarmos nessa classificação dos espíritos e sairmos dessa condição de espíritos imperfeitos. O espírito imperfeito é caracterizado ainda pela predominância de fazer o mal e também com a probabilidade de queda através das paixões. Então nós temos que sair desses dois estados, né? Primeiro eu saio do estado de adormecimento, entro para um estado de formação em que eu vejo o que seja bem e mal e minha consciência se esclarece, fica lúcida, mas ao mesmo tempo também a necessidade de ampliarmos mais e mais essas nossas visões de mundo, passando para o terceiro estado, que é o estado paranormal ou de transe. Como que eu faço isso? Essa é a pergunta. O Espírito Emmanuel tem uma pergunta interessante no livro O Consolador. Como nós fazemos para ampliar as nossas capacidades espirituais? 119 do livro O Consolador do Espírito Emmanuel. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Resposta do Emmanuel. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então nós já estamos numa proposta de conhecimento e trabalho por nossa renovação moral. Trabalho dentro de mim e trabalho fora, através dos processos da caridade, do amor dinamizado no meu encontro com o outro, né? Fazendo essa tríade, né, de eu trabalho em prol do outro através da caridade, com isso, no mesmo processo, eu também me trabalho, porque eu começo a relativizar e olhar para fora de mim, que há outras coisas diferentes de mim, das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos, dos meus desesperos. E nesse trabalho de encontro com o outro, que eu também me trabalho, eu acabo também honrando a Deus, amando a divindade, amando a criação, amando todos os estados de natureza
que presentes no planeta Terra e tendo uma condição meio de louvor, de glorificação diante dessa grande obra divina, né? Aí, passando dessa proposta nossa primeira de sonolência, de egoísmo, de uma casulo fechado em torno de mim mesmo, em que eu sobrevivo querendo as coisas só para mim, já sou informado no estado lúcido da necessidade de quebrar essa casca desse ovo e sair para fora. Aí chega um terceiro momento em que o estado paranormal de transe, que é o desabrochar dos processos mediúnicos no ser. Não só processos mediúnicos de forma mais ostensiva, mas os processos intuitivos, o conviver mais íntimo com nossos amigos espirituais a partir do sono físico, faz com que eu saia desse grande casulo dessa fase primeira e abertura na fase segunda para um estado novo, né? O que seria de nós se vivêssemos sempre no nosso casulo? Se não permitíssemos, a partir das nossas mentes cristalizadas, nos mesmos tipos de pensamento, que não entrasse nada de novo em termos de informações ou em termos de sentimentos, né? Ficaríamos parados no processo evolutivo. O processo evolutivo traz isso, uma grande fraternidade universal, em que eu oferto o que eu tenho de bom para quem está para baixo e quem está acima de mim traz elementos novos para minha renovação. Então a necessidade de entrarmos para esse processo de ampliação dos nossos campos de encontro com os espíritos desencarnados também. Seja de qual forma seja, nos processos da emancipação da alma, como diz o Livro dos Espíritos, em que pelo sono físico, né, como eu disse, pelos processos mesmo mais materializados do campo da mediunidade, dos fenômenos físicos, em que o ser, que é um médium de efeito físico, já está disposto a doar aquela quantidade de fluidos necessários à materialização, né? Já também num processo de abertura e doação, passando para os processos mais intelectualizados até o campo da intuição. O campo da intuição nosso, que como mediunidade do futuro e processo mesmo de intercomunicação mais eficiente, que liga mesmo o plano material ao plano espiritual. Aí nós vamos ler aqui que o Luiz de Cristóforo fala desse estado paranormal ou de transe. Fenômenos mediúnicos que exigem a anulação da personalidade. O ser consciente não pensa, não atua, mantendo a percepção ampliada graças à educação mental que lhes abre horizontes não habituais, nos quais se submerge, facilitando a captação de ideias, necessidade de captação de novas ideias vindo dos planos maiores, ideais mais enobrecidos de vida que temos que aprender a já vivenciar, né? A nossa evolução não para. E é sempre um processo de ampliação mesmo desses estados de consciência, ampliação gradativa. E quando nós entramos já nessa troca, nessa permuta com o plano espiritual, desses ideais mais enobrecidos, passamos a outros estados, né, que nos orientam nesses encontros espirituais, né? Algo também que a gente tem que entender também. Mas no final desse processo, ao fim desse processo de desenvolvimento, de abertura para as novas composições existenciais, onde eu já sei que tem vários espíritos desencarnados junto de mim, me influenciando, seja para o bem, seja para o mal, e eu consigo conviver com eles de forma mais adequada, me abrindo, né, à convivência, temos também o desenvolvimento da intuição. E também o livro Consolador, do Emmanuel, traz uma pergunta interessante sobre o desenvolvimento dessa intuição. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero, e a meditação sadia é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos, né? Necessidade mesmo de colaborar e de estar junto aos amigos espirituais. Não pode ser só um pensamento que a gente tenha que existe o amigo espiritual. Nós temos que sentir eles, né? Nós temos que estar aqui agora dentro de casa, vendo que eles estão juntos, dando suporte. Entendendo que tem muita gente dentro de casa. Não só em discurso,
mas também sentindo mesmo os envolvimentos, sentindo as energias, sentindo o campo fluídico que eu crio, a atmosfera espiritual que eu crio em minha casa. Mas aí, depois desse estado de abertura mediúnica, abertura desses campos da paranormalidade, do estado de transe, nós pulamos já de classificação. Não mais espíritos imperfeitos. Nesses processos de abertura, se abre agora um novo plano, um novo estado consciencial, que é o estado de consciência superior. Quem é que é enquadrado nesses estados de consciência superior? Né? Vamos fazer a leitura do Luiz aqui, então. Sócrates, Krishna, Buda, Francisco de Assis viviam um estado superior de consciência mística, movendo-se e atuando em ondas mentais superiores às demais criaturas, resultante de suas conquistas pessoais em etapas anteriores. Primeira coisa que nós podemos destacar nesse texto é conquistas anteriores, seres que se desenvolveram durante milênios para trazerem a nós, aqui no estado de moradia no planeta Terra, mensagens novas. Mensagens novas, seja no campo religioso ou no campo científico. Kardec trabalha sobre isso no primeiro capítulo do livro A Gênese, sobre o caráter da revelação espírita, que muitas vezes nós, nos nossos processos sociológicos, nos nossos processos de caminhamento evolutivo no planeta Terra, temos a necessidade da chegada de espíritos superiores a nós com novas mensagens para o plano material. Muitas vezes nós ficamos naquele estado de sonolência, né? E mesmo da consciência lúcida, ainda agarrado a alguns padrões antigos, né? Presos a nós mesmos. E a necessidade e a chegada de outras pessoas que possam nos orientar. E aí, a chegada dos profetas, a chegada de orientadores espirituais, ou dos precursores do Cristo, precursores, como diz a mensagem, como Sócrates, né? Que trouxe uma composição inicial de um pensar o mundo de forma filosófica, de um tentar perguntar ao mundo através da sua fenomenologia, perguntar ao ser, ao homem, o que era de verdade, né? Temos processos religiosos através de um Krishna na Índia, que leva também o processo da autoconsciência, do autodescobrimento, né? De um Forri na China, que traz também através do I Ching movimentos também para evolução e transformação do ser. Reveladores, então, de duas ordens, né? Reveladores de primeira grandeza, são os primeiros orientadores dos seres, né? Mas tanto podem ser de cunho religioso como de cunho científico. Quem é que não acredita aí que, por exemplo, um Albert Einstein não seja um revelador enviado pelos planos superiores para desvelar processos físicos diferenciados para o planeta Terra? Quem é que de nós que não entende também que um Bohr, né, esses físicos modernos, Niels Bohr e outros, Enrico Fermi, não vieram também nos auxiliar, né, nossa abertura do entendimento maior do mundo físico, para que possamos ter estruturas melhores de conhecimento e discernimento, para também entender que além do mundo físico tem o mundo espiritual, que tudo se vincula. Temos na história da humanidade diversos estimuladores, catalisadores de novos movimentos de entendimento e compreensão do planeta Terra, porque mudamos os paradigmas na nossa caminhada evolutiva. E esses seres não são só, como no linguajar do Emmanuel lá no livro Fonte Viva, não são discípulos, nós somos discípulos. Os discípulos são aqueles que carregam ainda suas cruzes e estão tentando se habilitar na proposta de renovação e mudança, né? Já sabem que é necessário mudar. Passam por dificuldades muitas, mas estão trabalhando. Eles não, são apóstolos. Como no dizer do Emmanuel, o apóstolo já vem com uma mensagem ao planeta Terra definida de trabalho e mudança dos seres. Ele traz a mensagem e essa mensagem vai ser trabalhada muitas vezes por muito tempo, para que as pessoas possam entender de uma forma mais ampliada, né? E aí, no livro A Gênese, o Kardec fala um pouquinho desses homens de gênios, esses reveladores. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza,
que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Todos os povos tiveram homens de gênio que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia, tirá-los desse sono, tirá-los dessa ilusão, como aquela grande trombeta que vem anunciar mensagens novas para a minha transformação. Aliás, é por isso que o Evangelho se chama Boa Nova, né? Boa Nova, uma boa notícia, uma notícia diferente daquela veiculada até então. Uma notícia em que o amor se espraia pela Terra, em que haja possibilidades do ser encarnado no planeta Terra adquirir e se transformar para faixas de amor cada vez mais ampliadas. E esses seres, esses homens de gênio, eles são seres construídos no tempo. E o mais interessante é que nós algum dia seremos homens de gênio, né? Reveladores, seja nesse orbe, mais à frente, ou quem sabe em outros orbes. A nossa necessidade, então, de ampliação da nossa consciência, da nossa transformação desses estados conscienciais, né? Aí nós vamos partir, então, para um processo que a gente visualiza muito, principalmente nos místicos da Igreja Católica, que são os famosos estáticos, né? Os estáticos são um plano de maior libertação do ser ao seu corpo físico, do ser que se joga diante do universo e vai a outros mundos mais aperfeiçoados. Quem tinha essa capacidade? Francisco de Assis tinha essa capacidade, uma Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, que saíam de seu corpo físico e se jogavam diante do universo, nesses outros mundos. Também é uma forma também desse plano de consciência superior, né? Seres que, apesar de estarem portando um corpo físico, já sentem profundo anseio pelos mundos superiores, muitas vezes com ainda impossibilidade de frequentá-los e viver lá de forma perene. E aí o Livro dos Espíritos diz o seguinte sobre os estáticos: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam, razão porque gostaria de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados, já num processo de projeção, né? Eu tenho o desejo, o anseio de alma de me transformar num espírito bom, buscando a pureza de um espírito como Cristo. Era a proposta de um Francisco de Assis, era a proposta de uma Teresa d'Ávila, né? Eu ainda não me alimento dos estados de consciência em que um Cristo está, mas já anseio a isso. É algo também que a gente tem que guardar como lição. Eu posso não estar em estados de consciência mais avançado, mas eu já guardo o anseio, o desejo. E anseio e desejo, que é um querer, que se traduz por um trabalho persistente, por um esforço voluntário, do ser de uma melhoria crescente. Não adianta nada eu ansiar as coisas, eu sonhar pelas coisas e não buscar isso. E para buscar isso, trabalho a cada dia, né? Trabalho constante de espiritualização, trabalho de transformação, trabalho de caridade junto aos outros, trabalho de transformação interior, trabalho de transformação do mundo numa nova proposta evolutiva para esse reino de Deus que pode descer à Terra, né? A felicidade não é desse mundo, mas um dia pode ser. Depende do nosso trabalho evolutivo diante desse mundo. Senão nós entramos em categorias de pessimismo, né? De menos-valia muito grandes. E a nossa necessidade de nos orientarmos agora por processos mais positivos. Esse mundo ainda não é a felicidade ainda não é desse mundo. Esse mundo ainda é da materialidade. O que nós podemos transformar isso no tempo? Ah, não tem jeito, está muito difícil, as pessoas são muito complicadas. Eu também sou muito complicado. Mas ao mesmo tempo eu já me entendo num processo de despertamento. De começar um processo de lucidez. Em que eu possa auxiliar, no mínimo, a minha casa. Né? No mínimo a minha casa, seja por uma prece, seja por uma meditação em que eu me mantenho mais calmo e trato as pessoas com mais respeito. Algo que a gente pensa também, né?
O último estado, que é um estado à parte, que quem vivenciou nesse planeta Terra foi apenas Jesus, o Cristo, né? E os diversos Cristos de todo o universo vivenciam esse estado de consciência mais ampliado da falta de necessidade de ser manipulado por esses elementos da matéria. Total desprendimento da matéria, né? O ser, quando evolui espiritualmente, mesmo como espírito puro, ainda tem o corpo perispiritual de forma diáfana, mas ao mesmo tempo não é escravo a essas formas temporárias. É essa que é a diferença. E o estado crístico, segundo esse Luiz de Cristóforo Postiglione? Acima dele se destaca Jesus Cristo, exemplo de elevação moral e espiritual, que soube manter a consciência totalmente livre, consciência livre. Vivia com os homens sem deixá-los ao abandono. Simultaneamente estava sintonizado com Deus. Duas características que nós podemos ver nesse trecho primeiro, consciência livre. Segundo, sintonizado com Deus. São duas propostas também que a doutrina espírita tenta incutir na nossa mente todos os dias. Caminhada nossa em prol da nossa libertação. Nossa libertação desses valores inferiores, né? Sintonia com a divindade é outro valor também ensinado para nós. A necessidade de se sintonizar com esses valores eternos, né? Encaixarmos nessa grande sinfonia universal. Jesus foi o único que até hoje que teve a capacidade desse planeta de fazer isso em plenitude, do homem integral, né? Do homem que está no planeta Terra sem nenhuma composição do campo da materialidade, de ser dominado pelo corpo físico que ele detinha. E aí no livro A Gênese, Kardec falando sobre a natureza e a superioridade do Cristo, diz o seguinte: características do Cristo. Um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Outra característica também: espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível. Se porventura ele recebia algum influxo estranho, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Situação superior, muito diferente das quais nós estamos habituados. Muitas vezes não conseguimos nem analisar o que seja Jesus, o Cristo, sobre a nossa ótica de vista ainda bem acanhada, né? No Evangelho de Marcos, Jesus faz uma cura do cego de Betsaida. Essa cura desse cego é interessante para ser analisada como nosso processo de desenvolvimento e ampliação desses nossos estados conscienciais. O cego de Betsaida era alguém primeiro que foi levado por amigos seus para ser curado por Jesus, né? Para fazer isso, Jesus o retira da aldeia, né? O retira da aldeia, primeiro dá um passe nele, passa saliva nos seus olhos, há necessidade de um segundo passe para que caia as escamas dos olhos. E aí, a partir desse momento de visão, ele afirma que vê clara e distintamente ao longe. Clara, distintamente ao longe. E aí, a grande advertência do Cristo é: volta lá para sua vila, né? Em sua casa, né? Mas não entra de novo nos processos de complicação que você estava. O que essa passagem é interessante para a gente entender essa evolução dos estados de consciência? Primeiro, a nossa necessidade de, a partir do convívio com Jesus, através de sua doutrina purificada, a partir do esclarecimento nosso gradativo, em que nós vamos ampliando essa nossa capacidade de visão, sermos retirados pelo Cristo da nossa aldeia dos nossos valores já atrasados, deficientes, que nos põem em muitas frias. Jesus e o Cristo, a doutrina crística, com essa capacidade de nos retirar da nossa aldeia, em que nós estamos sempre circulando em pensamentos viciosos e contínuos,
pensamentos cristalizados que não buscam nenhum campo de evolução, nós somos retirados. E a presença junto ao Cristo e o toque do Cristo através de um processo de intimidade, como a saliva nos olhos, faz com que nós abramos essa visão para um campo consciencial muito maior, que vai além do plano dos sentidos. E esse ser, quando adquire a visão, e também pode ser o nosso caso também, fala que vê de longe já. Isso quer dizer, eu não vejo só mais o campo da matéria. Eu vejo agora um grande campo em que matéria e espírito se intercalam e interligam nos múltiplos elos existenciais, nos múltiplos tempos. Vejo ao longe. Vejo não só mais o campo material, mas o campo espiritual, né? Vejo de forma clara, isso quer dizer, conheço as leis divinas de forma clara, entendo como eu tenho que segui-las, né? Vejo de forma clara. Então eu consigo já, quando eu volto para a minha cidade anterior, não mais ficar enrolado nos meus valores antigos. É o nascimento do homem novo, que é a proposta que a gente tem que engajar, né, na nossa caminhada no planeta Terra. Então nosso trabalho foi esse. Espero que eu tenha sido claro. É um trabalho de transformação do ser, de reorientação do seu destino, de mudança de olhar diante do mundo, passar de um olhar materialista e preso aos valores materiais para um olhar mais espiritualizado, um olhar que vai se ampliando no tempo, criando sintonia e afinidade com Cristo, de Deus. Consequentemente, com a divindade, gerando um processo, como diz lá o Livro dos Espíritos, de verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é o do ser, que se adequa às leis universais e atrai para si movimentos de alegria, de completude e de integralidade. É a mensagem que eu trago para vocês. Um bom dia.